Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Pode Construir. Eu tenho hoje, talvez, o prazer, com certeza, de ter um convidado, talvez no sentido de... Vocês vão falar, poxa, mas como que surgiu isso, né? Hoje o tema, a gente vai falar sobre a psicologia das cores. E o tema precisaria de alguém que está envolvido e alguém da área que tenha propriedade para. Por quê? Porque tanto na composição de um determinado ambiente, essa situação de usar as cores ao montar, ao pensar o layout do ambiente é uma coisa interessante, porque você pode... Vocês vão entender, mas eu vou deixar aqui um spoiler, mas quem vai falar hoje, nosso convidado, professor da casa... sabe demais do que vai falar, tem propriedade para tal, professor Ed. Ed, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu sei da sua agenda aí, correria, eu sempre cutucando o Ed, vamos. E ele, não, precisará ter o voto da tal. Então, assim, Ed, muito obrigado por você estar aqui. Não vou falar muito mais da sua formação, vou deixar isso aí para você, tá, meu amigo? A palavra é sua, fica à vontade. Obrigado mesmo. Bom, eu sou professor aqui do curso de psicologia, né? Legal. Da instituição aqui do Unisalesiano. E eu trabalho com avaliação psicológica, é o meu plano principal. Sim. Na avaliação psicológica, o que a gente trabalha com cores, primordialmente? Né? As técnicas projetivas. As técnicas projetivas são a avaliação de personalidade. Perfeito. Então, o sujeito projeta no que ele vê ou no que ele faz, né? A partir de forma, desenhos, cores, aí tem várias formas de projeção. E aí, o que é mais próximo do que você entende? São 3 grandes técnicas, a do Rorschach. Tá. Rorschach, aquele monte de imagens, aquele monte de mancha, que é aquele teste famoso, né, que você tá vendo aqui. Né, então, aí o pessoal acha que parece bastante no desenho, filme, eu, a Patrulha das Crianças. Né? Verdade. E tem ele, no HTP que é o que você desenha casa, árvore e pessoa. Tá. Quem é criança vai lembrar disso e tal. E uma técnica chamada pirâmides de Pfister. Você monta muitos quadradinhos fazendo pirâmides diferentes com cores. Tá. Escolhe várias cores. Eu sou uma pessoa atrevida, porque eu sou daltônico, né? Você é daltônico? Eu sou. Mentira, Ed. Gente, essa eu não sabia, tá? Não sabia, cara. Eu sou daltônico. Eu tenho um daltonismo, na verdade, bem diferente dos outros. Eu tenho com 2 dificuldades, tons verdes e tons azuis, é mais raro. Que legal. Né? O mais comum é de vermelhos, né? E verdes. E aí, assim, mas eu tenho os 2 juntos, não é um só, porque miséria é pouco, é bobagem. Nossa, cara. Eu falei que legal, né? No sentido assim, falar, pô, que loucura, eu não sabia. Então você imagina, ainda mais com essa diferença de tons, né? Porque o normal, como você disse, o vermelho, agora essa de verde e azul deve ser... É um trem. Na graduação, para aprender a corrigir os testes, eu precisava que alguém sentasse comigo e falava. Então eu fiz mapas. Então assim, ó, nessa técnica tem tanto de cores. Tá. Essa cor, essa cor. Então eu decorei as cores para fazer a decoração de tudo. Legal, porque eu não enxergo as mesmas cores que as pessoas, né? Então, esse é um grande problema. E o óculos, tem algum óculos nos dias de hoje que ajuda uma melhora? Não, diz que tem, eu nunca usei, diz que tem, mas assim, não é algo muito comum. Né? E assim, eu acho que pelo tipo de daltonismo que eu tenho que investigar melhor, mas eu acho que teria que ser 2 óculos diferentes, né? Então... Ô, Junião, você imagina o professor Ed com um multifocal, multicolorido pra imaginar as cores. Olha que loucura, cara. Então, mas as cores têm a ver com sentimentos. Total. Né? Então, assim, dentro da psicologia das cores, dentro da utilização de cores, né, da psicologia, né, principalmente nas técnicas projetivas, elas têm a ver com sentimento e emoção. Quanto mais cor, mais profundidade da personalidade aparece. Tá. Tanto é que nas técnicas, por exemplo, quando vai a cor direto, né, ela vai falar da emoção. Quando você cansa o sujeito e usa a cor depois, vai falar de profundidade. Tá bom? Então, é muito legal pensar nisso. Sim. Então, no ambiente, quando você vê uma cor, alguma coisa, ela vai impactar você de uma forma ou de outra a partir da tua emoção. Entendi.
Entendeu? Sempre vai ser assim. Então, na tua área, por exemplo, quando vocês escolhem lá cores, e agora tá muito na moda aí dentro da tua área, né? Você tá sabendo a tal da neuroarquitetura, neurodesign, sim, né? Eles usam bastante formas, estilos e cores, né? Na verdade, que assim, a neuroarquitetura, no meu ponto de vista, tá? É uma situação que eu acho que ela sempre existiu, tá? Ela já vem de um bom tempo sendo contextualizada, porém não vinha talvez com esse nome e ninguém aplicava ela dentro dessa nomenclatura. Só que se você parar e analisar, pegar esse gancho que você está mencionando, o que é legal? Por exemplo, ó, eu vou seguir uma linha de raciocínio para você entender o que eu estou tentando te falar e aí você vai... Então, se eu lembro que eu fazia obra de escola, creche. Então eu construía as creches, tal, para o governo do estado. Então, assim, a creche, ela tinha o momentinho de descanso, o ambiente de descanso da criança, que precisava ser uma cor mais clara, tipo um beijinho, uma areia, uma cor, né? E no momento que essa criança fosse para o refeitório, eram cores mais fortes, vibrantes, um vermelho, um laranja, tal. Então, qual que era a linha de raciocínio? Bom, a hora que ele vai brincar, que ele vai se alimentar, que ele vai fazer alguma atividade que ele precisa desenvolver o cérebro, né? Desenvolver realmente a pesquisa como um todo, cores que o aguçam para. Então, vermelho, laranja. Então, nesses lugares eram essas cores fortes. E depois, a hora que ele tivesse que dar aquele tempinho, que ele tomava o banhozinho dele, que ele ia tomar uma madeira dele, que ele ia fazer o soninho para descansar, uma cor mais clara. Então, foi aí... Isso aí já tem 10, 15, 20 anos que eu trabalho. Sim. Então foi aí que, por exemplo, eu comecei a entender um pouquinho mais da psicologia das cores, mas eu não sabia essa nomenclatura como nós estamos falando, né? E falo sobre a neuroarquitetura. Então ela já estava presente em algumas situações que hoje, talvez por conta da tendência e talvez pós-pandemia, que as pessoas assim hoje... por mais que, né, a economia não esteja aquecida, mas a obra, a construção civil não para. O pessoal construindo, o pessoal reformando, o pessoal pintando, o pessoal... Mas uma coisa muito interessante, a partir da pandemia, é que as pessoas ficaram em casa. E assim, qual que era o movimento dos últimos 20 anos antes da pandemia? Né? As casas estavam virando cada vez mais dormitórios. Perfeito. Não é? E os ambientes públicos eram ambientes de convivência. Não é? Perfeito. E aí a pandemia faz o quê? Todo mundo volta para casa. E aí as casas não são formuladas para viver em convivência. Aí virou um inferno. Por isso que na pandemia nós tivemos, né, o maior índice de violência, maior índice de divórcio, maior índice de violência contra a criança, contra a mulher, e aí vai embora, né? O alcoolismo. Alcoolismo, sim. Porque as pessoas começaram a conviver. Doenças mentais, né? Aumentaram muito. Então, começaram a conviver num ambiente que não era para isso, que era um ambiente de dormitório. Então, não era um ambiente de convivência. Porque é diferente você chamar alguém para vir para tua casa, ficar lá, por exemplo, quem tem um apartamento no Marinha, né, numa sacadinha, né, 2 horas, 3 horas, 4 horas e ir embora, e ficar isso lá 2, 3 meses e não ter espaço para você, porque não tem privacidade. Fantástico, é isso aí mesmo. Aí, então, cara, a construção não parou, Ed. Então, mas olha que engraçado, uma coisa que a gente tem que questionar, que não tem a ver com cor, mas vai ajudar depois. Com certeza. Primeiro, apesar disso, as mudanças não aconteceram ainda, ou estão acontecendo, porque eu não tenho visto dentro da área da arquitetura, da engenharia, essas mudanças assim. As casas estão aumentando? Estão. Que bênção. Na verdade, assim, só pra você entender um pouco mais do que eu tô querendo dizer. Assim, vamos pensar assim, antes o cara talvez morava numa casa menor, numa casa que às vezes não tivesse, por exemplo, uma arinha de lazer, ou ele morava, por exemplo, num apartamento. Agora ele tá indo, por exemplo, pra uma casa em condomínio, pra ele ver o verde, pra ele receber as pessoas, pra ele curtir mais a casa. Parece que algumas pessoas, ou a maioria das pessoas, falaram, cara, eu preciso ter uma casa mais acolhedora. Alguns conhecidos próximos tiraram o pé um pouco do acelerador, trabalhar. E muitos, assim, prepararam o ambiente
casa. Porque se você parar... Eu até tava brincando esses dias com uma pessoa... Home office e homework. Home office, muitas das pessoas, que tudo foi falado como home office, realmente não é home office. Porque o home office é você ter um escritório e trabalhar na sua casa. Muitas das pessoas adequaram a sua casa para escritório. Então iam para a mesa da sala de jantar, iam para não sei o quê. Nossa, quando tem filho, eu me lembro de pacientes lá na clínica, na minha clínica, né? Então assim, a paciente estudava no quarto dela, isso quando tinha quarto, né? Então, mas normalmente a clínica particular tem esse poder aquisitivo. Então ela vai pro quarto. A mãe dava aula, que era professora, ficava no quarto dela. Aí o pai ficava na sala da casa. E a casa era pequena. Você imagina o rolo que era isso, porque um não podia passar, o outro não podia passar. Então, só para vocês pensarem. E a ideia do verde aí, né? Verde tem a ver com provocação de coletividade. O sentido do verde tem isso. Entendi. Né? Então, além dele tranquilizar, quando é um verde mais levinho, mais suave, que ele vai fazer isso, mas a ideia é de autocrítica e de coletividade. Perfeito. Tá? Ele vai fazendo isso. O que ele evoca em você? Que sentimentos ele evoca em você? Tanto é que, assim, eu não decoro exatamente muito isso, porque eu vou olhando nos manuais. Né? Manual é pra isso, cara na mão. É, lógico. E aí, mas... Por isso que eu tô olhando até aqui, ó. Eu falei assim, ó, deixa eu pegar alguns pontos de cores pra bater um papo com você, pra falar, por isso que o ambiente aberto, que tem muito verde, vai fazendo isso, porque a ideia de coletividade vai aparecendo. E também, queira ou não, dependendo da situação, ele te dá uma sensação de tranquilidade, de calmaria, de paz, né? Que às vezes um outro ambiente não tinha. Então, eu, por exemplo, hoje, eu tenho um cantinho lá na minha casa, né, onde a gente mora aqui em Araçatuba, que eu preparei para eu trabalhar parte do dia, né, na minha casa. Só que eu volto a falar, antes, quando eu comecei a pandemia, quando começou que a gente dava aula online, eu dava aula, por exemplo, na minha sala de jantar, onde eu adequei um ring light, né? Eu lembro que eu precisei comprar ventilador para pôr o ventilador, porque nos dias de calor tava muito quente. Então, foi uma coisa, o pessoal até brincava comigo, né? Porque na época eu morava na casa que era da minha avó, né? E aonde eu dava aula, o revestimento cerâmico nas paredes era um azulejo rosa com alguns detalhes em branco. Da época da minha avó, de 40, 50... Lindo, e para as pessoas hoje em dia não é bonito. Né? Exatamente, entendeu? Então, assim, aí a galera ainda ficava, né, meio tirando sarro, professor, pô, você tá na cozinha, não sei o quê, e era o meu ambiente. Hoje, né, a gente já tem uma parede branca, uma coisa que não atrapalhe tanto, que não desvie, tal. Surgiram aqueles fundos do mítico, você tá num escritório, né, que você às vezes põe o fundo, uns livros, biblioteca. Então, assim, essa situação acabou mudando muito, né, a questão de estar em casa, né, que nem hoje, meu nenê fez 2 anos, né, 2 anos e 2 meses já, então assim, alguns determinados horários do dia, se ele está em casa, eu não consigo trabalhar. Aí vem essa situação que você falou, né, você tem que fechar a porta, você tem que adequar, tá. Então, assim, isso acabou transformando muito o ambiente. Então, assim, poxa, eu tenho um ambiente mais claro, acalmar, prestar atenção. Se eu tenho um ambiente mais colorido, né? A agitação, a pessoa fica, às vezes, meio dispersa para focar em algumas outras coisas. Então, vindo da psicologia das cores, que a gente, né, nomeou desta forma desde o começo do nosso bate-papo, mas a neuroarquitetura, ela veio, eu acho que para ajudar nesse sentido, no tocante a deixar quanto mais e melhor o ambiente, haverá maior produtividade. É que eu penso que, na verdade, como você diz, já existia. É que alguém veio lá e falou, vamos selecionar e juntar esse conteúdo. Né? Exatamente isso. É a tal da tendência dentro da arquitetura, da engenharia civil, da construção como um todo. Né? Então... E aí, mas assim, quando você tá contando isso pra mim, percebe assim, ó, a pandemia ela vai fazendo isso não só com as cores, por exemplo, o verde agora tá saindo e tal, mas nós estamos numa tendência de cinza tudo, a neutralidade do cinza, da concretude,
é muito grande. Tá gigante. E assim, e eu conheço gente que tá cansado disso, né? Assim, eu não posso nem ver, né? O pessoal cimentando as paredes, o pessoal colocando tudo cinza, tudo nesses tons, né? Sim. Voltou, parece que talvez, eu falo assim, né, que acabou criando uma potencialização que eu costumo falar ultimamente, usar o termo na arquitetura ou na construção civil, de tendência. Eu não acho que a arquitetura ou a construção civil sejam tendências, tá? É uma opinião minha, tá, gente? Não fiquem bravos comigo, mas é uma opinião minha. Por quê? Agora, não sei se o professor viu recentemente, tá com uma linha de louças, metais, tudo em preto, para fazer essa composição com esse ambiente. Aí, eu lembro num passado não tão distante que tinha o prata cromado, aquela coisa brilhante, e o prata, depois veio uma época com prata fosco. Sim. Então, o que eu quero falar? Que, como tendência, eu não posso, por exemplo, a cada 6 meses estar trocando louças e metais da minha casa. Não tem nem cabimento. Então, eu puxo o gancho que, por exemplo, você, como profissional, você tem que realmente, talvez, praticar a neuroarquitetura, praticar essa psicologia das cores muito. Por quê? Para que você, no briefing, na entrevista inicial com o cliente, porque antes de você desenvolver um projeto, você tem que saber como que o cliente é. Você inclusive, tem o que ele quer, né? Como ele tá. Exatamente. Até uma coisa que eu brinco com os meus alunos, né? Vocês têm também, talvez, de uma forma sutil, pensar assim, tentar tirar do cliente quanto que ele pretende investir. Vamos lá, você vai entender minha linha de raciocínio. Por quê? Porque assim, eu, como arquiteto, como profissional na área da construção civil, engenheiro, quando eu desenvolvo um projeto arquitetônico, eu tenho que pôr na minha cabeça que às vezes eu estou atendendo um cliente que às vezes ele se programou boa parte ou quase metade da vida ou uma vida inteira para construir algo. E aquilo você vai entregar como um sonho. Eu estou entregando um sonho para o meu cliente. Um projeto de vida toda, né? Você tá entendendo? Então, assim, eu tenho que ter um certo cuidado de, às vezes... Porque se eu apresento o projeto e a pessoa compra o projeto, tipo, compra no sentido de, putz, é isso que eu quero. Só que, às vezes, eu não passei para ele quanto que ele terá que investir, como que vai ser isso daí realizado. Às vezes chega num determinado ponto da obra em construção que o cara fala, puta, acabou meu dinheiro. Eu não imaginava que eu ia gastar tanto. Ou eu não estava esperando gastar tanto. Então até essa situação de encaixar é importante. Porque às vezes, olha como que é a psicologia nesse sentido. Mas, Gil, uma coisa muito clara agora nessa tendência de cores cinzas, assim, o cinza é neutralidade. Só que assim, além dele ter neutralidade, né, o cinza evoca outras coisas. Porque o cinza, ele é uma mistura. Ele é uma mistura de branco com preto. Em psicologia, né, dentro da minha área, né, dentro da área de técnicas projetivas, né, nos testes projetivos, preto, branco e cinza não é cor. Tá. No branco é a ausência de. E aí, quando eu vejo algo na ausência de, eu preciso preencher com. Perfeito, fantástico. E aí, para vocês, na tua área, assim, a parede branca, ela é incrível. Por quê? Eu posso preencher com o que eu quiser. Vocês estão prestando atenção no que o professor está falando, né? Como que funciona essa composição que às vezes a gente não entende, né? Então, assim, normalmente a gente brinca. Por exemplo, no teste de pirâmide de Pfister, quando a gente vai fazer e tem um branco, a gente chama de buraco. Você tem noção de como que é? É um buraco, não tem cor, é um buraco. O preto é uma marca. E aí, o preto, quando a gente fala marca, é uma ferida, é uma mancha. Tá. Então, quando eu pinto tudo de preto e coloco outras cores, ele vai servir como, de novo, fundo. Ao contrário do branco, que ele é um espaço em que eu posso inserir tudo, o preto não, ele existe e eu vou demarcar outras coisas dentro dele. Entendi. Entendeu? Então, assim, se houver o preto, né? E o preto tem a ver em psicologia, é muito engraçado, que todo mundo pensa em uma coisa só. Não existe uma coisa só, existe uma dualidade. Então, da mesma forma que o preto é elegância,
é sobriedade, né? É algo chique, o preto também tem a ver com ódio, com vingança, com mágoa, e aí vai embora, entendeu? Então, ele é uma dualidade. Tá. Então, qual é o contexto? É a grande pergunta que você tem que se colocar. Sim. Então, vamos imaginar agora assim, na tendência. Se você for em toda barbearia pra nós, a que cor que ela é? Preta. Entendeu? Preta. Por que eu faço? Está manchado e eu coloco outras coisas. E é muito engraçado. Tem preto e todas elas colocam algo infantil. Que é um negocinho lá que fica girando, parece um pirulito. Você já percebeu? Já, cara. É verdade. Todas, que é colorido. Colorido. Que é normalmente azul. Né? Que tem a ver também com elegância de certa forma, sim, né? sim. Mas não tem isso. E todas elas têm. Aí eles vão colocando outras coisas, mas normalmente é preto. Né? E essa ideia de sobriedade, de elegância, né, fica. E não fica elegante exatamente. Não. Né? Concordo, plenamente. Mas eles se colocam como elegante porque, para nós, a ideia de preto tem a ver com elegância. Só que também, ao mesmo tempo, né, ele é extremamente depressivo. Porque ele te chupa tudo, né? Ele te extrai tudo que você... É que preto é ausência de luz. Entendi. Né? Preto é ausência de luminosidade. Né? A gente vai brincar que, assim, na verdade, o preto não existe. O que o preto é a ausência de cor. Na verdade... Olha que interessante, né? Essa aí. Tipo assim... não sei que cor que eu coloco o preto. Não é verdade? Porque o branco é isso que o professor falou, né? Tipo assim, de eu colocar que nem até o nosso fundo aqui, né? Ele claro, tem uma luminosidade sobreposta, né? Num vermelho, mas é o branco que tá ao fundo do nosso logo. Porque a gente pode preencher com o que a gente quer. Exatamente. Não é? E as cores claras, elas vão tendo essa tendência, né? Elas são fundos para preenchimento. E a gente vai pensar, então, dentro da psicologia, a gente chama de gestalt, né? Em que a gente vai falar de frente e fundo. Tá. Tá? E aí, toda vez que você pensar nisso, a cor mais, né, a ideia de frente e fundo vai te ajudar. Então, imagina na tua construção. Por isso que vocês fazem cores e vão dar estéticas diferentes. Por exemplo, pintei uma parede no fundo, ela alonga o lugar. Pinta o teto, ela faz tal coisa, não é isso que vocês fazem? Sim. Né? Vocês fazem uma ilusão de ótica. Você engana o teu cliente ao mesmo tempo, né, que é um engano e ao mesmo tempo não é um engano. Sim. Porque é uma... um amigo meu fala que gambiarra não existe, a gente chama recurso técnico. Você sabia que, puxando isso, não sei se o Junão tá nos ouvindo aí, mas assim, é uma coisa interessante de citar. Outro dia eu tava dando uma aula de conforto ambiental, falando de luminância, né? E eu pontuei 2 supermercados. Um com certo peso no nome diferenciado e um outro com... característico de uma outra situação mais popular, tá? E aí, eu tava conversando com o pessoal assim, vai vendo essa, Junião. Você vai comprar uma picanha no supermercado A, tá? E você vai comprar uma picanha nesse supermercado, sei lá, B, C, D. Às vezes, a carne como picanha, elas são da mesma marca, ou às vezes a marca no B, C, D é talvez por conta da gordura, né? Esses fatores que, né, mais maciez na carne sejam até melhor que o do A. Porém, esse pessoal nesse tipo de ambiente trabalha o quê? Luminosidade. Então, se você entrar, por exemplo, nesse A e ir no balcão de carnes, você vai ver que a carne está muito mais vermelha, muito mais gritante aos seus olhos. Parece uma carne muito mais bonita, fresca. E aquela, talvez, naquele supermercado B, C, D, que às vezes a pessoa não tenha essa mesma conjuntura de montar o ambiente, a carne parece uma cor mais opaca. Ou seja, a luz branca ali vai trazer o que precisa. E se colocar uma luz amarela, vai parecer mais velhinha, mais, né? Exatamente. Então, isso é legal, né? Também, quando a gente menciona o conforto ambiental, que essa composição de cores, de iluminação dentro do ambiente vai torná-lo, né, mais destacado, mais elegante, mais rico ou mais simples, mais pobre, mais, né? Exatamente, que nem, por exemplo, há um tempo atrás eu gostava muito mais de cores, tá? De um tempo pra cá,
eu percebo que eu gosto das coisas talvez mais simples. Não sei se eu posso falar minimalistas no sentido de... Eu prefiro, tipo assim, que nem, por exemplo, o meu escritório. Ele é uma cor puxada pro cinza, talvez, né? Que hoje a gente chama papel parede, papel picado, elefante, aquelas composições, né? Que tem. Mas os meus móveis, a minha escrivaninha é tudo branco, né? E aí as peças, computador tudo preto, a cadeira é preta, tal. Mas assim, o meu quarto, ele é branco, ele é claro. Eu não tenho um quadro, eu não tenho nada. Por quê? Na minha concepção, tá? Hoje eu preciso, a hora que eu vou pro meu quarto, eu preciso descansar, preciso dormir, eu preciso relaxar, né? A ponto até de não mais ligar a televisão. Então, a hora que eu vou pro quarto, eu vou justamente para deitar, para dormir, para descansar. Então, mas olha que engraçado a importância do projeto que vocês vão fazer, né? Porque assim, ó, tem gente que vai falar pra você, não, eu no quarto eu quero me distrair, quero descansar. Tem gente que vai falar, não, eu preciso de algum espaço no quarto pra fazer isso, pra trabalhar. Porque depende da realidade tudo que você tem. Exatamente. Né? Então, quando eu tava falando pra você dos recursos técnicos que eu brinquei que é gambiarra, mas não é. Não. E aí, não é pelo seguinte, imagine, quando você constrói um todo, você constrói do jeito que você quer, não vai ter gambiarra nenhuma. Agora, e quando você pega algo que já tá pronto? Imagine que você vai pra minha casa, e minha casa tem quase 4 metros lá, o teto dela, muito alto. Sim. Né? E eu falo, olha, é linda a minha casa, mas eu quero que você abaixe ela, né? E eu não tenho recurso para isso. Fala, vamos pintar de uma cor escura, vai parecer mais baixo. Não é? Aí, então, a cor, ela não só preenche e evoca emoção, ela provoca outras sensações de distância, de proximidade, de achatamento, né? Ela vai fazendo isso. Não tenho dúvida. E assim, por exemplo, eu particularmente, que na composição do ambiente deveria estar mais em foco essa situação. Eu, penso ainda que o arquiteto ou o engenheiro que vão projetar uma obra, uma construção, quanto mais informação ele tiver do cliente e talvez ele entender que ele está fazendo algo que não é para ele e sim para o próximo, a probabilidade dele ser bem-sucedido é muito maior. Porque ele vai entender, né, que que ele precisa colocar no papel, no projeto como um todo, ele precisa colocar o quê? O que o cliente dele vive, o que o cliente dele quer. Eu queria fazer uma pergunta para você. Claro, fica à vontade. Que não tenha muito a ver com exatamente esse contexto, mas ele vai misturar isso. Nesses modismos. Tá muito na moda agora, tá o do orgânico. Né? E aí eu vejo muito pessoal nas áreas pintando lá, né? Você faz lá uma coisa de outra cor. Tons terrosos estão usando muito para fazer isso. Tem a parede branca, por exemplo. Aí você faz lá um tom mais claro, um tom terroso, mais misturado com um laranja embaixo, tal. Eles misturam, fazem um círculo, uma coisa. Né? Tá muito na moda isso ainda, né? Na verdade, assim, eu costumo brincar com o pessoal nas minhas aulas, que assim, isso é uma opinião minha, tá? Quando a gente aqui no Unisalesiano, tá? Quando a gente propõe o curso de arquitetura, o curso de engenharia civil, projetar, o calcular, enfim, a gente tenta sair da tendência, porque a tendência a gente percebe que passa, tá? E outra coisa, a gente percebe que o arquiteto hoje, não a maioria deles, mas talvez alguns mais novos, um pessoal que sim, dependendo do meio que está trabalhando, talvez, esquece um pouquinho de projeto e entra numa esfera de material. Então, quando você vai, por exemplo, para uma feira relacionada à construção civil, uma feira de arquitetura, minha opinião, tá? Eu tenho visto ultimamente que ela se tornou muito comercial. Ela sai da esfera de você projetar, de você criar um sonho, tal. Mas, por exemplo, o arquiteto, ele te entrega, ou o profissional da área, né? Ele já te entrega, ele já te entrega um projeto, tipo, direcionando você para uma compra de um determinado material. Entendi. Entendeu? Então, nós aqui, no nosso curso, temos excelentes profissionais,
temos arquitetos que estão em alta, renomados arquitetos que estão com inúmeros projetos na região, escritórios de arquitetura. Então, assim, a gente tem um material humano muito bom. Só que a gente às vezes percebe que, por exemplo, o meio tenta fazer com que esse profissional direcione, tô falando as feiras. Então você vai, por exemplo, para uma feira, teve recentemente uma feira, você vai na feira, ou sei lá, a empresa de revestimento cerâmico tenta te vender, que é aquilo que ela tendencia, entendeu? Então, que nem, por exemplo, a gente brinca, né? Casa-pátio. Casa-pátio é um estilo de obra que tem há muito tempo. Coisa mais linda do mundo, isso. Fantástico. Então, assim, que nem... outro dia eu conversei com uma pessoa que estava falando essa mesma coisa de cinza. Que ela não aguenta mais, por exemplo, passar na frente das casas e ver cinza com preto. Cinza... Você entendeu? Sim. E a hora que não tiver mais na moda? Eu vou fazer o que com o ripado? Então, mas essa ideia que eu quero voltar para falar com você, por isso que eu pergunto. Sim. Tá muito na moda e tal. Porque, além de tudo, cor tem a ver com a sensação de período, de época. Perfeito. Essa ideia, por exemplo, eu não acho feio, mas eu acho ela datada. Essa é a ideia. Então, por exemplo, esse orgânico é tão retrô, tão década de 70... Não é tão década de 70? Lembra na década de 70 para 80, na 70 principalmente, lembra, é ótimo, a gente era criança, né? Então a gente lembra. Madeira, e na casa de alguém, e tudo ser revestido de madeira, é a coisa mais elegante e chique do universo. Porque madeira era caro. Caríssimo. E as casas eram todas revestidas de madeira. Tudo de madeira. As paredes, você entrava numa sala, era toda de madeira. Era a coisa mais chique do mundo. Sim. Né? Depois virou a coisa mais brega do mundo. Né? Porque ficou brega. Depois ficou velho. Ficou velho, exatamente. Não acompanhou a tendência que é o que nós estamos falando, assim, entendeu? E é algo que é lindo. Então, assim, por exemplo, eu pego a minha casa. Né? Eu que sou daltônico, qualquer cor da minha casa, que você pinte de bege, nananã, esses tons terrosos claros, dependendo da claridade, tudo é rosa. Então o pessoal fica zoando. Sim. Né? Eu moro numa casa rosa, porque eu enxergo rosa. Né? Carro, pérola. Não existe carro pérola pra mim. Carro é rosa, claro. E na nossa Gelo época, é rosa. na nossa época, a cor pérola tava muito em alta. Sim. Os carros vinham numa cor realmente pérola. Então, mas essa tendência de deixar as coisas sóbrias, porque sóbrio parece elegante, é perigosa. Olha o que a gente fez com os carros. Na década de 70 para 80, os carros eram coloridos. Hoje em dia, carro é branco, preto e cinza. Acabou. E variações desse cinza, variações desse preto, variações desse branco, que a gente coloca, é pérola, não sei o quê. Mas são variações. A gente acabou com as cores. Né? Quando um carro é colorido, ele é lindo. Ele chama atenção, mas ele perde valor. Sim, outro dia nós estávamos andando na rua e nós vimos uma HR-V da Honda, aquela SUVzinha da Honda, tá, na cor vinho. Cara, linda. Só que você fala, cara, eu vou comprar e depois como que eu vou fazer para vender? Eu preciso achar uma pessoa que encaixa no... Então, mas as casas funcionam da mesma forma. Ó. A casa na frente da minha, estavam reformando. Era uma casa antiga, lindíssima. Tiraram todas as características, transformaram a casa no quadrada, que hoje em dia é a moda, né? Um caixote, né? Que fizeram isso com ela, que pra mim é uma dó, tem gente que ama. Né? Fizeram isso, mantiveram algumas janelas, outras não, começaram a colocar blindex, virou uma mistureira desgraçada. E aí fizeram isso. E, de novo, a casa é inteirinha elefante. Cor elefante. Toda cinza, toda. Ainda tiveram a bondade, a caridade de fazer contraste com algumas colunas brancas, então não ficou tão feio. Minimizou. Mas fizeram isso. Então, quando você chega na casa, o que provoca, né? Mas que casa é escura? Todo mundo que passa me fala isso. Não, é bonita, mas é escura. E não é uma casa escura, é uma casa clara, uma casa grande, uma casa ampla, é uma casa... Deve ter, assim, um monte de salas. E a gente vai falar de tendência, a gente está americanizando a nossa cultura. Totalmente. Né? Então, essa história de ambientes integrados, por exemplo. Na pandemia, quem tinha casa integrada viveu o inferno, porque você não tinha privacidade. Nenhuma. E a hora que mais queria, não tinha. Então, quando é para receber as pessoas, que elas vão ficar lá um tanto de horas na sua casa, é uma delícia. No dia a dia, quando você precisa de privacidade, é um inferno. Quando você vai trabalhar, imagina a casa integrada, que você tem os quartos e não tem mais nenhum outro espaço que é privado. Para trabalhar, como é que você faria? Não tem jeito. Não. E aí, é uma assim, loucura.
O que é importante a gente ter claro, né? Que o conforto, ele tem a ver também com privacidade. Sim. Né? Então, a tendência de americanizar esse processo é porque eles têm um monte de coisas para fazer fora. Né? Diferente, nós também temos, mas não é tanto quanto os americanos. Não. Né? A economia que eles fazem, como eles gerem o tempo culturalmente para fazer as atividades, comer fora é muito barato. Fazer as coisas que no Brasil a classe média, a classe alta fazem. A arquitetura é feita por nós, mas as classes, a grande massa, que é muito simples, não faz. Não tem. Tanto é que o que a gente mais está vendo hoje em dia, as pessoas fazendo reformas na internet, pega pessoas muito simples, eles vão e eles compram lá aqueles materiais mais simples, mas para pôr em cima do piso deles, para pôr na parede. Aí eles melhoram esteticamente a casa deles de forma com que eles podem, não de forma adequada. Sim. Né? E aí, assim, eles fazem projetos a partir do que eles veem na TV. Né? Não projetos com que eles precisam e podem. Então, imagina, ele tem lá o piso dele que ele consegue lavar. Aí porque ele quer algo mais madeirado, ele vai lá e põe lá um plástico, um papel. Se ele lava aquilo lá toda semana que ele lava a casa dele, o que vai acontecer? Vai soltar o papel, vai dizer. Em 2 meses você não tem mais. Né? Então, pensar nessa estratégia é muito importante. E assim, eles não têm noção que a arquitetura tem sim nicho para eles, que é mais barato e simples. E é importante, eu costumo falar para meus alunos assim, gente, vocês têm que se dar valor ao tanto que vocês se dedicam, ao quanto que vocês investem, e aproveitarem o máximo todos os conhecimentos que os professores passam, né? Nem, por exemplo, tem um professor nosso que tem um escritório de arquitetura, formou aqui com a gente, tá? Formou aqui com a gente. Hoje, depois de um tempo, veio dar aula. E assim, tá em alta, ele tá muito em alta no meio arquitetônico. Por quê? Porque ele é bom, além de ser bom, ele entendeu o cliente dele. Então, assim, cara, é um ponto de referência para todos eles. Então, o que eu falo? Eu falo, gente, vocês têm que tentar tirar o máximo do seu cliente, aquilo que o cliente quer, aquilo que o cliente imagina, porque hoje um grande inimigo do profissional da nossa área é o tal do Pinterest, né? Que o cara já vem com o celular e fala assim, eu quero isso aqui. E eu querer isso aqui, às vezes é complicado, porque às vezes você tem uma incidência de sol que vem de um lado, que não vem como tá ali. Que é a claridade, que interfere completamente na cor, que interfere completamente no humor. Exatamente. Então eu falo assim, quando vocês forem apresentar um projeto, forem desenvolver um projeto, sabe, procurar tendências, não tendências, que não é essa seria a palavra, mas procurar entender o quanto o seu cliente, como ele é realmente, e talvez propor alguns materiais como exemplo, para não focar num só, para virar essa miscelânea que está acontecendo hoje. Nem, por exemplo, eu adoro que a gente falou de casa-pátio. Se eu pudesse, eu teria uma casa-pátio toda integrada, todo aberto, com muito verde, talvez nessas cores claras, porque eu preciso, quando eu estou em casa, eu preciso estar acolhido, estar descansando, né? Não faria essas coisas coloridas, que hoje não é mais a minha cara, essas misturas de cores. Em determinados pontos, talvez colocasse uma gravura, um quadro, um vaso, que nem, por exemplo, eu acho muito bonito cacto. Eu gosto de cacto. Quanto maior o cacto ainda, eu acho mais bonito ainda. Então eu faria talvez uma composição neste sentido. Mas com um perfil conservador, na tendência a... Por exemplo, chega alguém e fala assim, eu gostei da sua casa. Quero comprar. Eu falo, mas não tô vendendo. Não, mas põe o preço que eu quero comprar. Eu quero tanto. Leva. Pagou, leva. Então a gente também precisa entender que a gente também não pode ser, na minha opinião, sair um pouco do acumulador, né? Então eu acho que a pandemia acabou mostrando algumas situações como essa, né? Eu queria muito pontuar assim, que olha que engraçado. E lembrar que a ideia da cor, do humor, do sentimento que ela provoca, vai ser importante para você. Quando a gente está falando de cor, a gente não pode esquecer, né, que cor tem a ver com claridade, né? Perfeito.
Então, tem que haver. A incidência ou não de um tanto de claridade, ela vai interferir na cor. O meu daltonismo faz a prova descompleta. Então, por exemplo, dependendo da claridade, eu enxergo uma cor ou outra. Cinza, ele pode ser bege, pode ser cinza mesmo. Sim. Entendeu? Para mim, que sou daltônico. Uhum. Então, principalmente na composição, eu tô até pegando aqui uma coisa que eu queria mostrar. Sim. Falar, na verdade. Na composição das cores do que eu enxergo. Então, olha que engraçado, né? Quando eu penso no azul, principalmente, quanto mais claro, mais sensibilidade ele tem que trazer. Sim. Ele tem a ver com carinho, né? Com altruísmo, com essas coisas. Quanto mais forte, né, ele vai fazendo, mais próximo do preto, ele vai perdendo essa característica. Total. Né? Total. Então, essa delicadeza, né, ele vai se tornando algo mais sofisticado, né? Algo mais forte. Então, eu me lembro na casa de uma amiga que eu fui, eu nunca imaginei isso. Eu cheguei lá, ela pintou a casa todinha. Todinha não, uma sala dela. Ela tinha uma sala toda azul marinho. Todinha. E quando ela falou isso pra mim, eu falei, ai, que desgraceira que ela fez. Só que o que ela fez? Ela pegou a casa dela todinha azul marinho, ela pôs cortinas todinhas, né, de tons terra bem clarinho. Os móveis dela ela fez todinho, ou bege e branco. Deve ter ficado muito bonito. Ficou muito lindo. Uma sala só, extremamente iluminada, aberta, aquelas janelas enormes, aquelas portas de vidro enormes, né, bastante verde. Sim. Ficou lindo. Ficou lindo. Eu nunca imaginei que algo ficaria tão bonito. No azul marinho, principalmente, no azul marinho. Mas era azul... Bom, pode ser outro tipo de azul, me perdoe meu daltonismo, mas era um azul muito escuro, pronto. Podia até ser preto pra sua visão, mas... Normalmente, se for muito, muito sim, escuro, vira preto mesmo. Mas não era não, que era azul, eu enxergava o azul. Né? Eu tenho dificuldades de ver o azul, mas quando é azul primário, as cores primárias eu enxergo todas. É engraçado isso. Isso, né? A mistura de cor começou, por exemplo, não existe nada além do azul. Então não existe roxo, não existe lilás. Quando as pessoas falam pra mim, eu vou andando na rua e falo, nossa, olha que flor azul linda. Lá em casa o pessoal fala, né? Não, mas é lilás. E eu falo, ou é rosa ou é azul. Quanto mais tom vermelho tem na flor, mais pro rosa vai. Mais pro rosa vai. Quanto menos tem, mais pro azul vai. Entendeu? Então não existe. Então, só para exemplificar. E é um tom que as mulheres gostam muito. Sim. Evoca bastante sensibilidade e ao mesmo tempo força. Porque o vermelho tem a ver... Olha que engraçado que é o vermelho. Lembra na década de 90 que a moda era uma parede vermelha, sofá vermelho? Vocês lembram disso? Lembro. Era moda, gente. Era a tendência da época, dos anos 90, no comecinho. E aí, assim, o vermelho, ele provoca sensibilidade, poder, sensualidade, sexualidade. Ele tem toda essa coisa de... Sim. Né, mas, ao mesmo tempo, o excesso do vermelho é brega. Extremamente. A vulgaridade também tem a ver com o vermelho. Então, assim, não é o vermelho em si, é o uso dele. É o uso dele. Então, imagine você isso na casa. A quantidade que você vai colocar de vermelho, você acaba com a casa. Sim. Né? E aí vai embora pensando nisso. Sim, né? Sim, não tenha dúvida. Ô Ed, partindo pra essa reta final nossa aqui, desse bate-papo, cara, que tá fantástico. Eu tô me remetendo muita coisa interessante, né? Até... próximos assuntos que eu acho que vale a pena. O que você daria, talvez, como uma dica ou como talvez um livro, algo que o nosso profissional na área da construção civil, da arquitetura, da engenharia, quando fosse desenvolver um projeto, tivesse talvez a sensibilidade de fazer uma consulta ou consultar algo para, assim, no desenvolvimento de um projeto, quando a gente fala de cores? O pessoal das áreas de comunicação, eles usam um livrinho chamado Psicodinâmica das Cores. Psicodinâmica das Cores. Eu não vou lembrar o nome do autor agora, mas chama Psicodinâmica das Cores. Ele é um livro que é incrível, porque ele vai começar a contar, né, a ideia da utilização da cor, o que ela provoca, como ela funciona, né, o que as cores fazem de fato, mas tem uma questão muito legal da psicodinâmica das cores, que eles começam a contar inclusive sobre, por exemplo, o arquiteto do Japão descobriu tal coisa com a cor, entendeu? Então ele vai contando isso. Eu acho que é uma das principais dicas, né, do livro. Mas se eu pudesse dar uma dica, pensando na psicologia, eu falaria o seguinte, né, do preenchimento. Entendi. A ideia de ser algo claro, né, para dar calma,
Ou ao contrário, né? Ou preenchimento. Então, algo muito claro, você preenche com cores, como você vai fazer, por exemplo, uma sala de tons terras que o pessoal usa, mas usa cores nos detalhes, né? Nas almofadas, nos vasos, nas coisas. Né? É isso. E ao contrário, como a minha amiga lá fez, né? Da parede azul marinho e todas as outras coisas mais claras, que fez um contraste, né? Com muita claridade. Deve ter ficado extremamente elegante. Ficou extremamente elegante. Mas lembrar, só ficou muito elegante porque ela teve muita claridade, usou muito movimento, as cortinas, essas questões, né? As janelas abertas e muita claridade. Então, assim, não existe cor sem pensar em luminosidade. O maior e o menor grau de luminosidade vai deixar ela mais agradável, menos agradável. Por isso, estudar a luminosidade lá é tão importante. Sim, sim. Né? Então, as coisas fazem assim, né? É impossível fazer... Elas se unem, é uma compatibilidade que você tem que ter no desenvolvimento do ambiente. Sim, se fosse um lugar escuro, ela não tivesse claridade, fizesse feita a parede, por mais elegante que ficasse, ficaria extremamente cansativo. Entendeu? Perfeito. A ideia de ter muita claridade no ambiente, né, de ter aquele espaço, ter o contraste com o verde de fora, né, para fazer esse convite, né, de agradabilidade, é que fez esse processo. Então, pensar bastante nisso. Entendi. Perfeito. Gente, eu quero agradecer aqui ao professor Ed, tá? Professor aqui da casa no curso de psicologia, falou sensacional as colocações em relação a essa psicologia das cores que a gente acha muito importante. E para vocês ainda que não nos seguem, né, nas redes sociais, unisalesiano.com.br, acessem o nosso site, veja tudo que o Unisalesiano pode lhe propor, tanto nos cursos da saúde, sociais, né, nos cursos de tecnologias, engenharias, arquitetura. Vem aqui conhecer um pouco da gente, vem cá ver o que nós temos para proporcionar a vocês. Ed, muito obrigado. Vou trazer o Ed em breve com outros assuntos relacionados à arquitetura, essa psicologia, não só das cores, mas outras coisas que nos apareceram aqui, que eu não vou te dar spoiler, mas vai ser legal, tá? Então, Ed, muito obrigado por atender e aceitar o nosso convite. Um abraço para você, um abraço pessoal, e ó, vem com a gente, Salesiano tá aqui. Amém. Para atender vocês. Venham com nós. Um abraço, fica com Deus, até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.